Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Boa noite. Lagoa em Pauta, aqui na Lagoa TV, nesta quarta-feira, depois do Carnaval, nos encontramos para mais uma pauta do nosso Lagoa em Pauta. E hoje, nossas convidadas, a Priscila Gonçalves, que é engenheira agrônoma, e a Valduze Pinheiro, que é funcionária pública municipal, é fiscal de conduta, obras e meio ambiente do município de Lagoa Vermelha. Ambas estão aqui para falar sobre vários assuntos, saindo desde a agricultura, a questão do meio ambiente, vamos passar pelas obras do nosso município, os terrenos baldios, os passeios públicos, enfim, tanta coisa boa e tanta coisa ruim que tem para ser analisado. Mas esses serão os assuntos que vão pautar o nosso Lagoa em Pauta desta quarta-feira. Queremos agradecer e cumprimentar a Priscila. Obrigado pela primeira vez estar conosco. Boa noite para você. Boa noite, obrigado. Um prazer estar aqui para poder falar do trabalho que a gente vem exercendo na Secretaria da Agricultura, em conjunto com a Emater e sindicato, com os nossos produtores rurais. E mais adiante a gente fala sobre o selo e o trabalho que a gente está realizando em cima disso. E exatamente, selo Sabor Lagoense. Selo Sabor Lagoense. Esse é um foco bastante importante de hoje. Sim. Beleza. Valduze, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você pelo carinho de estar conosco mais uma vez, querida. Claro, sempre um prazer estar aqui. Valduze e Priscila, o Brasil começa a partir de hoje, né, realmente a funcionar. Normal, né? Começa as coisas a funcionar. Né? Se bem que eu diria para vocês que Lagoa Vermelha é diferente do Brasil. E a Lagoa Vermelha já trabalha desde o início do ano e desde o ano passado, enfim, não para, né? Porque não tem como parar. As atividades que vocês exercem na administração pública municipal é muito importante para parar. Né? Tanto lá na agricultura, no caso da Priscila. Você faz tempo que está ou você começou ano passado? Comecei ano passado. Foi em mês de novembro que eu comecei a trabalhar ali, a convite do prefeito e do secretário Hélio. Você é engenheira agrônoma de formação. Isso. E está no lugar certo, vamos dizer assim. Posso dizer que sim. Muito trabalho, Priscila? Olha, não é trabalho, mas a gente se empenha o máximo possível, sabe? O que o secretário nos pede ali para fazer, a gente sempre dá um jeitinho para resolver. E é gratificante o resultado no final. Então, seria mais um gosto de fazer aquilo. E uma experiência. Você é formada recentemente. Vai fazer 4 anos no final do ano. Ainda. Tá certo, né? É muita experiência fantástica também. Ainda mais em órgão público, né? A gente aprende várias coisas além da nossa formação. Claro. E essa questão, vocês trabalham em conjunto, muito em conjunto com a Emater? Na questão do selo, sim. Porque a Emater presta muito assistencialismo para os produtores, né, de pequena e média renda. Então, o trabalho para fluir mais o contato com os produtores, a Emater faz essa É uma parceria muito importante. E precisa do incentivo, precisa da assistência técnica, precisa deste apoio moral, porque a gente sabe das dificuldades que esse pessoal enfrenta no dia a dia, né? Que não é muito fácil não, né? Eu, além de engenheira agrônoma, eu me considero produtora rural de nascimento, né? Meu pai é produtor rural, minha mãe é professora municipal, então essa carga, essa profissão assim de produtor rural eu levo muito em conta, né? Eu sei muito o que eles passam no dia a dia.
Então eu acho bom o incentivo e o apoio que a gente presta para eles em cima desses programas que agora que a prefeitura está trabalhando. Sim. O selo Sabor Lagoense, que até gostaria de contar com a opinião de ambas, ele veio como uma forma de, digamos assim, identificar o nosso produto, né, potencializar os agricultores para que eles produzam com mais qualidade ainda em vários setores, né? Nós vamos falar hoje dos in natura, mas nós temos outros tantos que virão atrás disso, né? Até porque Lagoa Vermelha tem essa questão da marca de Lagoa Vermelha, do churrasco, que inclusive agora tem uma lei estadual que vai declarar Lagoa Vermelha como capital estadual do churrasco. Tem uma outra legislação a nível federal que vai declarar Lagoa Vermelha como capital nacional do churrasco, com lei, né? A lei estadual já foi protocolada, inclusive, na Assembleia. E a lei federal está para ser protocolada. São assuntos bastante que nos enchem de satisfação e de alegria por estar colocando Lagoa Vermelha, digamos assim, também nesta pauta bem importante. Mas o selo Sabor Lagoense tem essa característica, conforme eu falei. O que mais se pode falar do selo Sabor Lagoense? Olha, o objetivo maior do selo, a caráter, como é que eu vou dizer assim, a iniciativa partiu para fomentar os consumidores a consumir o produto que é de original aqui, sabe? Porque muito produto que a gente consome vem de fora. E muita pouca gente sabe que Lagoa Vermelha produz morango, tomate, pimentão, framboesa. Então, o selo lagoense seria basicamente para isso. Para dizer, ó, o nosso produto está aqui, consuma. Né? Dê prioridade para o nosso produto, que é produto natural, é produto fresco, é um produto certificado, não é nada clandestino. Então, o selo, a prioridade, o objetivo seria esse. Até a gente tem algumas imagens, né, para a gente mostrar para nossos... Aí, esse é um produto de Lagoa Vermelha. Do Johnny e da Marta Liprelli, da Especialidades DM, lá no São Judas. São Judas. Isso. Aí eles trabalham com morango, tomate, pimentão. Tomate, os dois tipos, o grape, que é aquele pequenininho, o pimentão, tem pepino japonês. Aí já é a propriedade lá no reassentamento, 25 de julho. Não faz nem um ano que eles estão aí, eles já estão trabalhando com framboesas, temperos, alface, horticultura em geral, assim. Mas o forte da propriedade no reassentamento é a Essa menina... Essa é a Marta e o Johnny. A Marta e o Johnny. Que tem um belo de um produto, né? Espetacular. Aí a framboesa é do reassentamento. Do reassentamento, do Jefferson e da Luciane. Esse pessoal se dedica... Você falou que menos de um ano eles estão nessa propriedade e já conseguiram fazer tudo isso? Já. É vocação, né? Tu vai lá, tu se surpreende. É vocação, dedicação, carinho, amor com aquilo que fazem, né? Muito do que tem aqui em Lagoa é assim, o povo tem a vontade, tem a capacidade de desenvolver em lugares que às vezes tu pensa que não tem outra solução, né? A nossa cidade, o nosso município não é só soja, milho, trigo, e gado de corte, né? É a pequena produção assim. Porque se o cara tem uma área não muito grande, ele tem que partir para a cidade, né? Senão ele vai acabar se frustrando e tendo que talvez vender aquela pequena área, sair de lá, que seria muito ruim, né? Porque a gente também, o objetivo seria deixar essas pequenas famílias no campo, né? Muita gente não tem mais atividade, não tem mais o que fazer, vai para a cidade, mas as agroindústrias, que é o que o Gustavo está querendo fomentar também, ele não conseguiu mostrar por causa do feriado, mas temos muitas agroindústrias de derivados de carne, processamento de carne, queijo, laticínios, geleias, compotas, enfim, de origem animal e origem vegetal, né? Então, as pequenas famílias estão partindo para esse lado da agroindústria e a gente também faz o incentivo, tanto com planejamento, com assistência técnica da Emater e outros recursos, né? Que bom. Como consumidora, Valduzzi, né? É bom isso, ouvir isso, né? Saber que Lagoa Vermelha tem essa capacidade produtiva, não só na grande extensão, mas também na pequena propriedade, né? Sem dúvida nenhuma, né?
Até porque a gente tem um grande problema hoje, que é manter pessoas, os pequenos produtores no interior, né? O que acontece? Vai diminuindo o número de propriedades, as granjas vão adquirindo aquelas áreas, vai indo, e os filhos vêm para a cidade, e quando os pais envelhecem, trazem os pais para a cidade, porque não querem ficar no interior. Então, é importante todo esse apoio que o município está dando através da Secretaria da Agricultura, e é uma ideologia de trabalho de governo do prefeito Gustavo, de trabalhar isso para segurar as pessoas, para ter um incentivo para o pequeno produtor. Para nós, a gente tem que pensar no futuro também que nós queremos. Nós não podemos depender para o nosso consumo, o que nós vamos comer futuramente se a gente só tiver lavoura, né? Esse produto que é feito, que é produzido aqui em Lagoa Vermelha, a gente sabe que ele não ficou 2 dias num caminhão, sendo transportado, vindo lá de Minas Gerais, lá de São Paulo, lá não sei de onde, que sai verde de lá, que a gente sabe, vem amadurecendo num processo que não é natural, no transporte, né? Então, isso que a Priscila falou, que é um produto que é fresco, que a gente sabe que é daqui, ele saiu, foi colhido ontem lá e hoje está na nossa Ou talvez mesa. no mesmo dia, pela manhã. Ou no mesmo dia. Então, isso tem toda a diferença. Tanto que quem consome os morangos, né, a framboesa, Nossa, é outro sabor. é verdade. Né? Então, a gente precisa mesmo incentivar e consumir, né? Então, é bom identificar aquilo que é nosso. Dentro desse processo está sendo, a gente já divulgou, mas a casa do produtor também está sendo pensada na construção, um local amplo, bacana, agradável, acolhedor, né, próprio, vamos dizer assim, para esse tipo de atividade. Exatamente. Tu chega num lugar que tu é bem recebido e tu vê o produto ali, fresquinho, natural, para tu consumir, é outra coisa, né? Porque nós precisamos exatamente disso. Muitos de nós lagoenses como já foi frisado, nem sabemos que tem essa capacidade produtiva, né? E que pessoas se dedicam, porque cuidar do tomatinho lá precisa dedicação, precisa estar ali, tem que... a maioria é por estufas? Sim, estufas. Então, precisa atenção, controle, temperatura, todas essas coisas que são importantes, ou está muito calor, ou está, né? Se controla tudo, né? Ou está muito frio. É 24 horas em cima, basicamente. Né? O produtor de leite e o produtor de hortigranjeiros tem que estar dedicado, né? Para poder produzir com qualidade. Essa questão, como que é para eles colocar esse produto no comércio da Lagoa Vermelha, Priscila? Vocês estão fazendo esse elo também entre o produtor e o comércio, tipo as fruteiras, os mercados? Sim, no início a gente conversou com os produtores para saber qual a dificuldade eles tinham para vender esses produtos, né? Porque muitos pegam a produção e levam para Passo Fundo, Biraiaras, Caseiros, até para Uruguaiana. Sim, essa menina, como que é o nome dela? Os Liprelli ali. É o Liprelli. Ela me disse que ela tem produto dela em Uruguaiana, São Borges. Veja bem. Foi muito tomate para lá. E depois a gente também conversou com as fruteiras, os mercados, enfim. E a gente quer muito priorizar isso, estreitar essa comunicação entre o produtor e o comprador, né, quem vai adquirir, para poder vender para o consumidor. Porque é difícil você, consumidor, sair daqui e ir lá no São Judas para comprar, Sim. né? Então, pode encontrar ali no mercadinho da esquina, na fruteira. Então, o selo vai ser um chamativo, né? A gente vai colocar gôndolas especiais, esses produtos têm o selo, para ver se o consumo aumenta. A gente sabe que a casa do produtor ainda está longe de ser, digamos, pelo menos um ano, no mínimo, né? No mínimo um ano, todo o processo e tal de construção. Mas lá vai ser a referência. Me parece que aí, a partir dessa concepção nova de exposição desses produtos, nós vamos crescer e aí vai haver mais interesse por parte dos comerciantes normais, os demais, em buscar esse produto. Sim. Me parece que vai ser
um fator dela vai alavancar esse consumo. Ele tem a nítida impressão disso. E até a adesão dos produtores, né? Porque na feira, na mostra intermunicipal que a gente fez lá em dezembro, os dois pioneiros foram a Marta e o Johnny, ali de São Judas, e o Juliano, do Capão do Cedro, com SG Mirtilos, né? Eles receberam o certificado no dia da mostra e passaram a usar o selo a partir dali. Agora, na última semana, na primeira semana do mês de fevereiro, a gente fez a avaliação de 4 novos microempreendedores para adesão e certificação do selo, para eles poderem passar a usar. Foram o Hortifruti Moraes, que é região urbana, né? Mas não deixa de ser também rural. Sim. Com o Hortifruti Granjeiros, do seu Leomar. Aromas e Sabores, que é ali da Framboesa, do Jefferson e da Luciane. A Marli Ferreira e o Haroldo Ferreira, da Agroindústria Ferreira, que é laticínios de queijo, na verdade. E a Denise, lá do reassentamento também com panificados, agroindústria de panificados. Então são mais 4 produtores a adquirir esse programa, regulamentado, tudo certinho. A partir deste selo, aí vem também, eu acho, um aspecto bastante importante, a merenda escolar. Vai ser possível eles comercializar, aí tem a cooperativa, né, que faz essa comercialização. Vai ser também um elo de ligação entre esse produtor e a cooperativa e os alunos da rede municipal. Sim, para os alunos saberem também de onde vem o produto que eles consomem, né? Para começar já desde aí, Sim. desde pequenos. Incentivar, tá certo. A gente sabe que esse é um assunto que mexe realmente, né, com as comunidades do interior. Eles precisam muito desse incentivo. Parabéns, a gente sabe que é árduo o trabalho, né? Não é fácil, Não é fácil. Mas precisa desse incentivo, né, Priscila? E bom, a Priscila deu uma panorâmica para a gente assim. Enquanto eu vou falando aqui, eu gostaria que o Guilherme colocasse mais um pouquinho das imagens do pessoal lá, dos trabalhadores, lá da Marta, do Juliano, pessoal bacana ali do reassentamento. A gente já teve a oportunidade de várias vezes conversar com eles e efetivamente estão de parabéns. Priscila, o que mais você pode destacar deste trabalho que vocês realizam nessa parceria entre a Secretaria, entre a Administração Pública, entre a Emater e entre produtor, que é bem importante, este fomento que está sendo dado? Eu acho que é a comunicação e conhecimento também, porque no começar a trabalhar na Secretaria da Agricultura, eu não sabia que tinha o Johnny e a Marta lá. E eu moro lá pra região do Boqueirão, e eles ali pertinho, né? E vinha consumir, vinha comprar coisa na fruteira de produtos lá de Caxias. Então, particularmente falando assim, pra mim, esse trabalho do selo, esse trabalho que a gente realiza ali na Secretaria, é muito importante, é muito bom, é muito gratificante, porque tu conhece pessoas, tu conhece o trabalho, tu sabe o quanto é trabalhoso o dia a dia deles, para ter uma produção de morango assim, por exemplo. Sim. Ontem eles estavam trabalhando e roçando, tratando, colhendo, não param nem no feriado, né? Agora, Priscila, a gente viu uma foto ali com a família toda ali, se o Guilherme conseguir voltar naquela foto, é essa foto. Aí é toda a família trabalhando junta? Como é que é? Ou são funcionários? São funcionários, Tem... Tu vê, o casal conseguiu já colocar mais 6 pessoas? Mais 6 pessoas. Tem a mãe da Marta ali no meio e os outros são os funcionários. Veja bem, então são 5 funcionários e são 2, 4, 8 pessoas que estão direto ou indiretamente vivendo a partir dessa produção. Dessa produção. E ela, quando vocês falam a questão da lucratividade, vamos dizer assim, que é importante, né? Sim. Daqui a pouco nós estamos aqui incentivando outro cidadão a produzir, porque só a Marta e o Juliano não conseguem produzir alimentação para todo mundo, né? Aqui para a Lagoa Vermelha, sem dúvida. Ela diz né? que falta produção. Falta. É lucrativo essa atividade? Não. Quando bem planejado, né? Sim. Não vai dar tiro no escuro. Por Tá. isso que o nosso trabalho é ajudar nessa parte de planejar também. Exatamente. Então, antes de qualquer empreendimento, o ideal é fazer essa assessoria com vocês. Sim, vem conversar ali com a gente mostra as plantas referente a qual área que você quer começar, agroindústria ou produto in natura.
você já tem ideia, vem ali conversar, que a gente faz uma parte do planejamento junto com a família, né? Até porque a agroindústria, quando se trata de processamento, seja ela de qualquer, principalmente quando for derivados de carne, coisa, aí é um pouquinho mais complicado. Aí precisa tomar algumas medidas mais, digamos assim, precisa de um investimento maior, né? Também, um investimento maior e cuidar muito a parte da legislação, né? Não pode simplesmente chegar lá, não vou abrir um negócio aqui, né, Valduzzi? Aí entra Valduzzi. Aí entra Valduzzi. Ou não, Valduzzi? No interior você faz isso também ou não? Não, A questão, como você está, tu é fiscal de condutas, obras e meio ambiente. Meio ambiente também. Nesse caso? Nesse caso não, porque daí vai a fiscalização sanitária. Ah, sim. Ou a inspeção veterinária, né? Que aí a inspeção veterinária, conforme o tipo de produto, é feito ali pela Lauren e o Albano, que são veterinários, né? Fazem a inspeção. Ou então pelos fiscais que estão lotados na Secretaria da Saúde como sanitário. A minha parte, como fiscal de meio ambiente, hoje, como ficou um tempo que não tinha um fiscal específico para essa área e tem que ter, né? Inclusive porque tem um convênio com o Estado, algumas coisas são licenciadas aqui pelo município, muitas inclusive. Então, tem muitas coisas que eu estou revendo já de tempo, assim, tipo, de um ano ou até um pouco mais, de licenciamentos que foram dados, por exemplo, para corte de nativas, e que aquele proprietário, ele se comprometeu a fazer uma reposição florestal de nativas, né, pela supressão que ele fez, né, e na verdade, então, eu estou na parte do meio ambiente, nesse momento, eu estou fiscalizando isso, se foram cumpridas, né, ou não. E tenho me deparado com bastante problema, assim, o pessoal acho que tinha uma noção de que não teria fiscalização, né? Aí tem que fazer um TAC. Tem. Então, a gente está indo, está fazendo vistorias, está entrando em contato, inclusive com os engenheiros que fizeram o projeto, que tem todo um projeto ambiental. Então, até chama a atenção dos engenheiros, agrônomos, técnicos que fizeram nesses últimos anos projetos, né, para a reposição florestal, que reveja lá e dê uma chamadinha nos seus clientes, né, para ver o que se já foi cumprido ou não, o que a pessoa se responsabilizou de fazer, porque a gente está fiscalizando sim e vai rever todos esses licenciamentos que foram feitos até agora. E inclusive não é só ver se foi feito, a gente tem que ver se as mudas plantadas pegaram, vingaram, né, e eles têm que apresentar relatórios. Então, nessa parte que eu estou atuando mais na questão da fiscalização do meio ambiente hoje. Tá certo. Até porque um terreno, vou uma pergunta então, um terreno urbano, tá, na área urbana, que tenha nativas, conforme é possível derrubar uma araucária, por exemplo, para a construção de uma casa ou não? Isso aí, cada caso é um caso, né, Dom Doni? Porque aí, isso que vai ser analisado é pela licenciadora ambiental. Vai ser apresentada, às vezes tem uma araucária lá que ela está comprometendo a segurança de uma residência, por exemplo. Né? Raízes expostas, por exemplo. Ou, né, pode cair, ou alguma coisa assim. Ou, às vezes, a pessoa quer cortar para construir, não pode. Então, isso, quem verifica é a licenciadora ambiental, que no caso é a Anaquel. Não é simples o fato, então? Não é simples. Todo corte de nativa tem que ter o licenciamento. E aí, quando eu falei araucária, mas poderia ser uma outra espécie nativa? Qualquer espécie nativa, Até uma cerejeira, por exemplo? Também. A mesma... Sempre tem que conversar com a licenciadora ambiental, ali na Secretaria da Agricultura também, e se informar, ó, esse tipo de planta, né? Se tem dúvida, peça o licenciamento primeiro, porque senão tem a atuação nossa de fiscalização e da patrã, né? Especialmente a patrã acompanha muito isso, né? Então, sempre se tiver dúvida,
se informe na prefeitura, né? Mas essa que você tem certeza que é nativa, tem que fazer o pedido de licenciamento. É burocrático. É lei, né? Federal, estadual, Sim. municipal, né? E tem um prazo de respostas. Sim. Mas geralmente é rápido. Vocês tratam isso com a devida Sim. celeridade que está previsto Sim, na... é bem ágil esse processo. Que bom. Mas é importante essa orientação, como eu falei antes com a Priscila. Se você vai fazer um investimento, procura saber antes como é que é. Não decida no inopino que o resultado talvez não seja muito legal no futuro, né? Então, por isso dá essa importância de estar interagindo. Vocês têm uma equipe, inclusive, de orientação, né? Porque o planejamento com o DGERONE, enfim, a indústria e comércio, o desenvolvimento econômico lá, a partir do JP, é uma rede de informação dentro da prefeitura, que pelo que me consta também está funcionando legal isso. A gente tem que ter lá dentro da prefeitura, a gente tem que ter um pensamento que a prefeitura é una, né? Quando eu vou fazer, a Ana Kelly vai dar um licenciamento ambiental, ela tem que estar prestando atenção se ela está licenciando uma atividade, por exemplo, que lá na Secretaria da Fazenda é permitido ter naquele local, por exemplo, zoneamento, uma serraria, pode funcionar no centro? Não pode. Aí não pode ela licenciar a atividade se ela não sabe se depois lá não vai ter problema de zoneamento, né? Então a prefeitura ela tem que funcionar com comunicação, porque são vários, a burocracia existe, todos sabemos, né? Mas isso em decorrência também de toda a legislação, né, que vai ficando específico. Né? Assim como antigamente a prefeitura ali pedia um alvará num lugar e saía, assim antigamente existia um médico que clinicava em todos os sentidos. Sim. Aí as coisas vão se individualizando. Certo. Né? Então, e vão tendo legislações específicas e acaba sendo setorial. Mas essa comunicação hoje está funcionando bem. Até porque é indispensável, por exemplo, nós temos hoje a agência da junta comercial, que você consegue um CNPJ em 24 horas, né, vamos dizer assim. Não adianta ir lá fazer o CNPJ sem antes passar por esses órgãos, ver se é naquele local, porque tem um plano diretor que também que deve ser observado, né? Então vou fazer isso, tá? Não, mas peraí. O CNPJ tu tem 24 horas, mas só ele não resolve a tua vida. Tem que passar antes naqueles outros órgãos. Primeiro veja antes, né? Se isso... é permitido no zoneamento, se a parte ambiental vai ser licenciado. Aí depois você vai escolher o local, vai ver, né? Exatamente, e exatamente este é o foco do nosso Lagoa em Pauta, é oferecer à comunidade este entendimento e esta ferramenta de entendimento, de informação, que é bem legal. Chegar lá antes, você faça esse caminho, aí depois, demora talvez, então não vai ser 24 horas o CNPJ, vai demorar um pouquinho mais, mas vai tê-lo a partir do momento que aqui você pode fazer um empreendimento, inclusive ele é rentável, porque tem o PEP que pode ajudar nessa consulta, nesse programa do empreendedor. Bom, agora sim, vai lá e faz o CNPJ e vamos trabalhar. Tem que ser por aí, né? Inclusive, assim, o munícipe, ele tem que cobrar do servidor público também que lhe dê o caminho. Porque, por exemplo, assim, eu tenho um pensamento já assim dentro da prefeitura. A pessoa que é a primeira que atendeu, o servidor que atendeu por primeiro, a responsabilidade daquele munícipe é seu. Você não pode dizer, não é aqui, é em outro setor, tá, mas é aonde? Eu faço o quê? Não, você precisa saber quais são os caminhos. A gente trabalha ali dentro. Se a gente não sabe, a gente precisa ligar para o colega, ver o caminho, acompanha a pessoa, leva, facilita a vida. Essa ideia de que órgão público é burocrático é porque um empurra para o outro. Sim. Então, hoje, o que a gente tem de aconselhamento, justamente, né, até pelo prefeito Gustavo e toda a administração, é justamente isso. Um atendimento personalizado do munícipe, né? Tá certo. Por isso daquela qualificação através do RH, né, que houve um treinamento, inclusive com psicólogo, toda para formatar essa rede. Até porque quando a gente falou até agora em empreendedorismo, vamos dizer assim, né, que depois na segunda parte do programa nós vamos entrar em outras questões.
Mas por isso desta orientação que é importante que vocês estão falando, ambas estão falando, seja lá no interior, seja aqui na cidade. Ambos devem ser bem assistidos para começar direito, com o pé direitinho, para não dar nada errado, para que o cara tenha satisfação em poder oferecer um produto com qualidade e certificado, seja através do selo, seja através de outra certificação. Às vezes é necessário outros, tipo o CIF, né, no caso, né, o SIM, né? O SIM é municipal, né? Não, o SIM é municipal e tem mais... Tem a Suasa, tem o CIF, tem vários. Que às vezes é necessário. Às vezes é necessário. Né? Se você quer, digamos, não, eu quero vender o produto para outro município. Sim, aí precisa de SUSAF. Eu quero ir para outro estado. É possível? Sim, é possível, mas aí precisa de outro tipo de selo, de outro tipo de certificação, né? Exatamente. Então essa orientação que vocês estão fazendo é muito importante. Mas esse digamos assim, a política é essa e a filosofia é essa, Valduzzi. Até assim, as pessoas que vão até a Secretaria da Agricultura sabem que o nosso secretário, o Éder Piardi, secretário da Agricultura, ele atende a maioria, todos que chegam lá, ele atende pessoalmente. Na sua sala, ele recebe, ele orienta. Porque, por exemplo, na questão das agroindústrias, né, a pessoa precisa passar por ali para saber. Certo. Porque a gente já teve outras experiências antes, né, para saber, tá, e daí? E o bloco de produtor? Eu vou vender como? Eu vou ter outra inscrição? Vai Sim. ser com bloco de produtor? Tem que ser com nota Eletrônica? fiscal de venda? Tem nota eletrônica? Vai ter alguma implicação na minha aposentadoria especial como produtor rural lá no INSS, se eu criar uma pessoa jurídica? Então, todas essas coisas, a gente já passou por isso e a gente já tem como orientar, né? Daqui a pouco a pessoa diz assim, não, agora eu paro de emitir nota de produtor como pessoa física e passo a emitir como pessoa jurídica. Vai interferir na minha aposentadoria especial no INSS? Então, são várias coisas que para a pessoa que está lá focada na instalação da sua produção e fazer, ela pode transferir para a secretaria e sua equipe toda essa parte de informação, né, da parte burocrática, como é que faz. E isso é bem feito, é bem orientado na secretaria. A equipe atende muito bem, né, Priscila? A gente tem uma integração muito boa ali. O secretário interage muito bem com as pessoas, atende pessoalmente, então a gente está ali para servir. Na prefeitura nós somos servidores públicos, e isso quer dizer que nós não fazemos nada mais do que nossa obrigação. Até porque, bem ou mal, né, Priscila, sempre tem um investimento, né? Ou você vai para cada caso tem um investimento. E esse sabor não pode no futuro virar um dissabor, conforme essa análise muito inteligente, inclusive por causa da Valduzzi, quando fala a questão da aposentadoria. A gente sabe que agora mudou as regras, não sei o quê, as pessoas estão trabalhando bem mais, mas que bom, né, que estão trabalhando mais, né? Não sei, mas enfim, não pode virar um dissabor, essa é a ideia, né? Então por isso que vocês se cotizam, se unem para poder deixar a pessoa bem informada. Bom, tu vai sair daqui com essa orientação, mas cuidado que se tu fizer isso, pode entrar nessa questão, né? Sim, a gente orienta, planejar a fazer um caminho, né? Para não chegar lá na hora fazer conforme ele deu na ideia e daí tem que fazer esse caminho contrário, Sim. com multas, com rescisões e tudo mais, né? Porque aí sai muito mais caro. O próprio prédio que vai abrigar, digamos, uma agroindústria que é derivado de carne, por exemplo, derivados de suíno, ou, acho que até a questão do pé direito da obra é importante. O revestimento, aonde você vai jogar, onde você vai, digamos assim, descartar os resíduos, como vai fazer isso, não é muito, tem todo um procedimento, tem né? Um conhecimento, né? Muitas vezes as pessoas chegam ali, eu quero fazer isso, tal coisa. Tudo bem, o senhor sabe que precisa disso? Não. Precisa de licenciamento ali com a Ana Kelly. Não sabia. Sim. Então, às vezes a produção passa a ser mais trabalhosa por causa dessas pequenas coisas, muito desiste, né? Sim. E é o que a gente quer... Que não desistam. Não quer que desista, né? A gente quer ajudar, por isso que cada um vai fazer a sua parte, né?
Além de dar informação, é prestar serviço assim. Tá certo, orientação, fazer uma visita, uma orientação em loco, né? Beleza, isso. Parabéns aí pelo trabalho. Nós vamos a um pequeno intervalo, Guilherme, e depois na volta vamos continuar aqui a conversa nossa hoje com a Priscila Gonçalves e com a Valduze Pinheiro, que nos dão a honra da presença no nosso Lagoa em Pauta desta quarta-feira. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o nosso Lagoa em Pauta, quarta-feira, toda noite de quarta-feira a gente se encontra aqui através do Lagoa em Pauta, sempre conversando com alguém da administração pública municipal. E nesta noite em especial, contamos com a presença de duas grandes mulheres, vamos dizer assim, né? Batalhadoras, persistentes e, sobretudo, fazendo um trabalho muito legal na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente. A Priscila é engenheira agrônoma e presta seu serviço também na Secretaria. A Valduze é funcionária pública já há algum tempo, já circulou por vários setores da Prefeitura, e isso foi bom porque ela conhece a administração como poucas, né? Funcionárias com o seu tempo de trabalho, não tenho dúvida disso. Inclusive, exerceu cargos bem importantes já junto da administração, né, Valduze? E hoje você está exercendo o cargo de fiscal de condutas, obras e meio ambiente. Terreno baldio. Tem muito em Lagoa Vermelha, Valduze? Tem. Tem muitos Tem muito, terrenos. então, mal cuidado? Muitos. Inclusive, assim, ó, o espaço, assim, que tiver para falar sobre isso hoje, é uma questão, Nani, que eu vou te dizer que é uma questão cultural. Eu acho que é uma questão de respeito, né? É uma questão de ter responsabilidade como proprietário. Se eu quero ter um terreno e não quero edificar, né? O mínimo que eu posso fazer é manter esse terreno limpo, murado ou com uma cerca, alguma coisa que impeça que terceiros joguem lixo lá para dentro, porque daí fala assim, não fui eu que joguei lixo. Querido, o terreno é seu, tome providências para que isso não aconteça, né? Isso não é uma responsabilidade pública. E manter o passeio em condições conforme a legislação diz, sem declividade, sem falta de pedras, com material antiderrapante, né? Isso. Gente, nós estamos hoje na metade de fevereiro. Eu já fiz 57 notificações no mês de janeiro. Você sabe o que é isso? Em tempos de... Agora, no verão, não existe um fiscal para cada proprietário de terreno. Gente, isso é o básico. A fiscalização, ela precisa ser atuante em casos excepcionais, não pode ser a regra. A pessoa só limpa o terreno se for notificado. Então, nós temos aí hoje um problema gravíssimo em Lagoa Vermelha. Nós temos muitos terrenos, a grande, maçante maioria, em péssimas condições de limpeza. Nós temos vários casos de escorpiões, tá? Então, inclusive, teve uma pessoa, às vezes, eu tô com muito trabalho, sabe? Então, tem amigos que dizem assim, você não vai salvar o mundo, não dá para você, se você não dá conta. Mas eu vejo a situação em que as pessoas se encontram. Por exemplo, uma pessoa me manda um WhatsApp com uma foto
né? Dizendo assim, encontrei, como aconteceu faz 2 semanas, encontrei 3 escorpiões na minha casa, mandou a foto, 3 escorpiões diferentes, e a minha filhinha de 1 ano de idade foi picada. Como é que eu vou deixar isso para eu notificar em março? Não. Né? Então, só que a questão ou muda, né, a conduta das pessoas em relação àquilo que é de sua propriedade, quer deixar ali, não quer edificar, está esperando uma valorização imobiliária, porque aquele bairro está crescendo, vai aumentar o valor. Gente, especulação imobiliária não é de interesse público, né? Então, não adianta, por mais que eu queira, eu nunca vou conseguir atender a todos. Sou só eu que faço a fiscalização de terrenos baldios, sujos e em más condições. É entulho, é lixo. Eu saio, às vezes, no final de semana para caminhar, eu fico olhando, eu me sinto impotente, sabe? Porque tem um terreno que eu notifiquei há 30 dias, aí chove, dá calor, dá 30 dias, está de novo. Eu não tenho. Mesmo que tivessem 10 fiscais de Lagoa Vermelha trabalhando especificamente para isso, mas que as pessoas só limpem seus terrenos quando forem notificados, mesmo assim. Né? A fiscalização não é babá de proprietário de terreno baldio, e quem mora do lado não é obrigado a conviver com isso. Né? A partir da notificação, quantos dias a pessoa tem? Veja bem a situação. Não seria bem essa a questão, mas vamos ver, notificou. Quantos dias tem para fazer a limpeza? A limpeza. Bom, a praxe é 15 dias. 15. Né? É legal isso? Hoje em dia, porque assim, o fiscal ele pode estabelecer o prazo de acordo com a urgência ou a situação, né, que se encontra ali. É poder discricionário, vamos dizer assim. Porque o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado. Aí a pessoa diz assim, essa semana eu estou super ocupado. Problema, né? Está colocando em risco a saúde pública. Tá certo. A partir daquela notificação, inclusive, se algo acontecer em razão daquele problema, essa pessoa pode ter responsabilidade civil e até penal. Claro, logicamente. E em relação a passeio público, a mesma coisa. Se a pessoa tropeçar lá, cair, tem tudo isso, né? Então, tem casos que até já teve casos de eu dar 24 horas para a pessoa. Aí tem situações que a gente entende, por exemplo, outro dia falei com uma pessoa que mora lá em Brasília. Né? Ele falou, eu nem tinha ideia que estava desse jeito. Não tinha... A pessoa veio em 10 dias, eu até dei 30 dias para a pessoa, porque né, tem todo o deslocamento e tudo. Em 10 dias, a pessoa veio de Brasília aqui, fez a limpeza do terreno, construiu o passeio, murou e deixou uma pessoa aqui em Lagoa Vermelha encarregada de cuidar e manter limpo. Ótimo! Esse outro terreno que eu falei, dos escorpiões, que a menininha foi picada, a proprietária mora em Caxias. Fez exatamente a mesma coisa. Veio aqui no sábado, especialmente com o filho dela, e limpou, fez terraplenagem e tudo, e deixou uma pessoa em Lagoa Vermelha encarregada de cuidar para ela. Temos um grande problema com espólio, inventário, né? Aí tem locais aqui que parece o triplex do Lula, ninguém é dono, né? Meu não é, o espólio não tem dinheiro, terrenos que são no centro da cidade e que tem casas que já desmoronaram, situação caótica de sujeira, né? E aí falam, o espólio não tem dinheiro. Gente, se o espólio não tem dinheiro, como que o espólio tem um terreno daquele tamanho? Exponha para o juiz, então, a situação em que se encontra, que os herdeiros não têm condições de cuidar e de manter, e peça para vender, dividindo dinheiro dos herdeiros. O município não pode ficar esperando um inventário que demora 15, 20 anos, né? Que às vezes os herdeiros não se entendem, a justiça também é morosa, porque existe uma quantidade grande. Ou porque não tem dinheiro para pagar o ITBI, né? Para transferir para os herdeiros o bem. E fica assim, né? Alguma solução tem que ter. Herdeiro também tem responsabilidade. Certamente. Né?
Esse seria, assim, o calcanhar de Aquiles dessas questões. Porque a calçada, muitos pensam, não, a calçada é de responsabilidade, inclusive a limpeza, né, próxima à sua casa, é da responsabilidade da Codesa, é da prefeitura. Não, né? Não. É do proprietário. É do proprietário. Aquele espaço entre o meio-fio e o muro é da responsabilidade do proprietário. Do proprietário. Inclusive, hoje, só é concedido o habite de uma edificação nova se for construído o passeio público. Faz parte do imóvel a construção do passeio. A questão, digamos assim, das calçadas para deficiência visual, acessibilidade, como é que é essa questão? Em todos os bairros tem que ter isso ou não? Na legislação... como é que é? Na legislação, pelo plano diretor, ele fala, né, da acessibilidade, tudo. Então, os passeios que estão sendo construídos novos, eles já têm que respeitar, né? Até falam assim, mas aqui meus vizinhos, mas são coisas antigas. Então, certo. A cidade tem que ir se adequando ao seu crescimento, mas já tem que respeitar todo o processo, né? Então, toda e qualquer calçada nova tem que ter acessibilidade. Sim, mas daí tem que ver dentro do plano de mobilidade urbana, certo. Onde, né? Aí é a sim. Secretaria do Planejamento. Mas nem todos os bairros estão privilegiados ainda nesse processo? Não, ainda nem todos. Mas tudo que for... o município, então, por exemplo, assim, já está adequando, porque daí é no cruzamento de via, né? Por exemplo, tem que ter a descidinha, não é toda, né? Sim. Todo o passeio que tem que ter o acesso. Mas daí no plano de mobilidade urbana vai ter toda a explicação, né, onde que precisa ou não. Obra legal. Essa é uma outra questão. Logo que eu entrei na prefeitura, comecei a trabalhar, inclusive você falou que já faz um tempo, vão completar 16 anos, né? E isso me dá uma carga boa, porque eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, Secretaria da Saúde, Secretaria da Ação Social, junto com o planejamento também. E agora na Secretaria do Meio Ambiente você vai tendo uma visão, um pouquinho de cada coisa, né? Certo. Então é bom porque às vezes você vai num local e você já identifica, isso aqui precisa... vai para ação social, isso aqui eu posso passar lá para a PAI, tem uma pessoa que tem deficiência, você pega o conjunto do problema, chega na prefeitura e distribui, cada um para o seu setor. Isso é uma coisa importante. A questão das obras, logo que eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu dizia no início, a gente tinha uma assessoria e o senhor dizia assim, quando chega um fiscal municipal, as pessoas não tem tanto temor e tal. Agora fala que chegou um fiscal federal para ver como é que aconteceu. A fiscalização estadual está na cidade, todo mundo se mobiliza. O que acontece? Isso acontece exatamente a mesma coisa com a construção de edificações aqui na cidade. Se você for ver, obra sem responsável técnico, difícil de ter. Agora, obra que já iniciou, só com aquela planta básica que o engenheiro desenha e dá para o mestre de obras, temos a escolher, né? Aí depois que já está quase pronta a obra, é que vem o projeto para pedir aprovação e licenciamento. Também não, né? Por que é assim? Por que nenhuma obra o engenheiro deixa andar, se ele está responsável pela obra, sem a RT? Por que ele tem medo do CREA? Por que o CREA, é o CAU e o CREA, né? Sim. O CAU é dos arquitetos e o CREA dos engenheiros. Por que isso eles não deixam, né, passar? Porque o responsável técnico, ele sabe que vai recair sobre ele a responsabilidade. Mas na legislação do município diz que a obra sem licença e sem alvará de construção pode recair a responsabilidade, o fiscal pode multar o responsável técnico, o proprietário da obra e a construtora. Está lá no Código de Obras, bem específico. Então, o que esses profissionais, proprietários de obra esperam da fiscalização? Uma fiscalização atuante que vá lá, suspenda
a execução da obra, faça a intervenção, multe todo mundo, multe o engenheiro, o arquiteto, o proprietário da obra, o dono do terreno e a construtora? É isso? É necessário? A gente tenta trabalhar, então, numa forma de conscientização. Mas, a partir desse ano, faremos uma reunião, inclusive com os responsáveis técnicos, os profissionais que nós temos na cidade, porque a mesma responsabilidade que eles têm, e eles entendem que têm, perante o CREA, eles precisam entender que eles têm perante a prefeitura. Que eles serão também, o processo, por que o processo vem todo certinho até o projeto e recolhimento da RT? E por que ele não vem até a prefeitura para ter o licenciamento e o alvará? A obra não pode ser iniciada sem antes ter o alvará, a aprovação do projeto e a liberação através do alvará de construção da prefeitura. E isso vai começar a acontecer. Até se for um comércio, uma indústria, inclusive precisa do plano de prevenção contra incêndio. Sim, tem o PPCI. Aí eu vou te dar um exemplo. Quando fala de fiscalização atuante. A fiscalização chega numa obra e suspende, a fiscalização tá, né? O município não deixa, né? Atrapalha. Crescer. Vamos lembrar da Boate Kiss? O que aconteceu quando o município não foi um bom fiscalizador? Não está todo mundo respondendo pelos efeitos que lá estavam dos bombeiros, PPCI, alvará de funcionamento e tudo mais? Aí todo mundo até hoje reclama por que a fiscalização não foi efetivamente atuante. Agora, quando a fiscalização quer ser atuante para evitar, por exemplo, numa obra não licenciada, ou que eu sei que não tem projeto, você acha, Dondoni, que eu não tenho noção de que se aquela obra desabar em cima de alguém, eu tenho responsabilidade como fiscal no município? Entende? Então, não tem que entender que a proteção é para a comunidade. O alvará, o licenciamento, ele é a fiscalização atuante que as pessoas cobram lá na Boate Kiss. É a mesma coisa. Deu aquele acidente, todo mundo começou a cobrar PPCI, não foi? Aconteceu aquele acidente lá, todo mundo começou a cobrar aqui na cidade PPCI, todo mundo tinha que ter. Continuou? 5 anos não, depois? Passou. Vai ver quem é que está com PPCI em dia, quem que não está, e o que... Entende? Então, até porque me parece que as taxas referentes àquela edificação serão pagas ou antes ou quando do habite-se. Assim? Assim, ó, a taxa de... Digamos, todas as taxas que são de licenciamento, do alvará, isso tem umas taxas... Conforme ele vai retirando a licença, ele vai pagando. Exato, mas aí se eu vou lá para pegar o habite com a minha obra pronta, tá? Tá pronta a obra, não passei nenhum desórgão antes, vai ter que pagar tudo... Vai ter que pagar tudo junto, né? E fora que, né, Dondoni, existe uma parte do terreno que pode ser edificada. Exatamente. Outra parte não pode. Aí construiu maior do que poderia, aí vai ter que pagar outorga onerosa, que é muito caro é verdade. para o município, porque ele construiu além da área edificante. Quanto que é possível hoje? Pode lembrar disso? Aí eu não vou saber de cor, porque daí é a parte de engenharia que ele sabe os coefficientes de permeabilidade. E depende de cada atividade. De cada atividade e também de cada zoneamento, vamos dizer assim. Também. Daí tem os coeficientes de permeabilidade que tem que ter e o que é permitido ou não, né? Certo. Isso se falando de obras novas, as obras já... A reforma também. Entra nessa também? Reforma também. Mas não entra daí nessa questão da contingência da obra, do terreno, porque ela já foi edificada, vamos dizer assim. Vai fazer uma reforma interna de uma obra, precisa de licenciamento? Assim, ó, depende, tem uma legislação que fala de pequenas reformas. Pequenos reparos. Por exemplo, assim, ó, uma pintura ou uma troca de calha ou uma reforma de beiral, alguma coisa assim, né? Ele entra como pequenas reformas. Então não precisa projeto, mas ele vai precisar. Tá certo. Muito bem. Viu, Priscila? Passou tão rápido
que eu nem sei se deu tempo de nós falar tudo o que você precisava, mas me parece que sim, né? Você conseguiu dar o recadinho, todo aquilo que você precisava falar para nós. Temos ainda 2 minutos para você poder discorrer sobre alguma coisa que ainda você precisava nos contar e nos dizer, que você considera importante a orientação para todas as pessoas que necessitam, especialmente na Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha. Chamar a atenção dos produtores que têm essa intenção de participar de uma agroindústria ou que tenha produto in natura, hortifruti em geral, para vir na secretaria ou até na Emater, tirar uma dúvida, para não começar já com o pé errado, né? Vamos planejar, vamos ter um orçamento em dia, vamos participar ativamente dessa atividade. Tá certo. E aí a gente sempre tem um agradecimento a você. Obrigado por ter estreado tão bem conosco, né? E o Lagoa em Pauta é esse espaço aberto para que vocês possam divulgar as atividades do município. Muito obrigado a você, Valduzzi. Sucesso. A gente sabe que você tem muito trabalho pela frente. E as pessoas entendam o teu trabalho como do bem, né? E não, não, a Valduzzi de novo, não, mas a Valduzzi está aqui para ajudar você a fazer direito, vamos dizer assim. Né, Valduzzi? Na verdade, a atuação do fiscal precisa ser isso, auxiliar para o bem. Não é uma atividade que é para o mal, não é para interferir negativamente. Até porque você está ali representando uma legislação. Quem eventualmente notifica não é a Valduzzi, é a legislação que permite isso. Isso, que me obriga a isso. Inclusive, né? Porque o servidor público só pode fazer o que a lei permite, né? Então, é bem por aí. Muito obrigado, Valduzzi. Eu que agradeço, Antônio, esse espaço sempre é muito importante para a gente. Ótimo. Obrigada. Maravilha. Desejamos a vocês uma boa noite, sucesso para vocês. E nós ficamos por aqui com o nosso Lagoa em Pauta dessa quarta-feira. Na próxima quarta-feira, mais novidades, mais pessoas participando aqui na nossa programação. Obrigado e até lá. Boa noite.